Bem-vindo e bem-vinda a mais um Logos em Foco. Continuando essa série de programas onde o foco é a psicologia organizacional, o foco é essa área de trabalho que nós temos feito e desempenhado aqui dentro do Instituto Logos para apoiar empresas e colaboradores. Hoje nós vamos falar do terceiro subsistema e novamente comigo, Terezinha Dantas, especialista nessa área, vai nos falar sobre manutenção de pessoas. Tê, a primeira pergunta é: por que esse subsistema de manutenção de pessoas é importante numa empresa? A manutenção de pessoas ela é fundamental. O próprio nome já diz, manter as pessoas dentro da empresa. Veja bem, hoje em dia, a qualquer lugar que me ofereça um salário maior, a pessoa não tem mais aquela coisa de ficar sentada, né, ali anos e anos dentro de uma mesma organização, como eu fiquei, por exemplo. Né? Se a gente fala em termos de gerações, né, a geração Baby Boom e a geração X tinha essa característica. A X menos do que a Baby Boom, mas a X ainda tinha essa característica. A geração Y não fica. Ela não oferece para você ver, não. Então, quer dizer, é fundamental que eu tenha todo um sistema de manutenção e motivação das pessoas para que elas continuem na minha empresa. Sim. Se o cara é bom, né, eu tenho que ter um preço né, maior do que o mercado para que ele continue comigo. Ok. Dentro dessa ideia de valorização desse funcionário, para que ele fique, para que não se percam os talentos, nós queremos falar de 3 itens especificamente. O primeiro item é a remuneração. T, qual que é o papel, então, do psicólogo organizacional dentro desse item remuneração? Afinal, não é ele que vai pagar o funcionário, mas ele tem um papel nesse item? Claro, tem um papel. Lembra que no outro módulo nós falamos sobre cargos e salários? Né? Então, cargos e salários, ele é exatamente aquilo que vai fazer com que você saiba em que patamar você está. Se você é uma empresa que tem a possibilidade de reter talentos ou não. Né? Okay. Como é que você está no ranking das empresas no mercado em termos salarial, né? Então, ela é fundamental que você tenha um salário adequado àquela tarefa que é desenvolvida, àquela habilidade, conhecimento que a pessoa tem. Então, eu preciso estar por dentro, eu tenho que fazer pesquisas salariais constantes para que eu esteja no mínimo dentro da média. Perfeito. De preferência acima dela. E aí, somada essa questão da remuneração, nós temos a questão dos benefícios. Às vezes a pessoa pensa que isso é só aquilo que vem no contra-cheque como benefício. Mas quando nós olhamos de uma forma mais global, o que o psicólogo organizacional tem para oferecer estrategicamente para a empresa dentro do item benefícios para gerar mais motivação? Nós vamos falar depois sobre uma questão de clima organizacional, mas veja bem, as empresas, alguns benefícios que são deduzidos em imposto de renda, a empresa normalmente oferece. Sim. Mas nem sempre aquilo que é oferecido pela empresa é o que o funcionário precisa. Então, é importante que a gente faça um levantamento junto aos funcionários de qual é a necessidade deles. Às vezes eu dou vale alimentação, mas esse vale alimentação para ele não faz diferença nenhuma. Ele precisa de quê? Ele precisa de um plano de saúde. Então, por que não reverter o valor que eu pago em salário alimentação em saúde? Quer dizer, esse é um exemplo, mas são N aspectos que precisam ser avaliados de quais são as necessidades das pessoas. Né? Normalmente as empresas já têm um pacote fechado de benefícios. Sabe o que eu estou pensando também? Que fica ainda, as empresas estão muitas delas ainda voltadas para esse regime patriarcal, né? Exatamente. O pai sabe o que o filho precisa, eu estou te dando isso porque é disso que você precisa. E nós precisamos, e esse é muito o papel do psicólogo dentro da organização, entender essa cultura, entender o que se passa, né, desde o chão de fábrica até passar pelos operacionais, táticos, estratégicos, e entender nesse conjunto todo, pensar nos benefícios que de fato comunicam com aquele grupo. E para fechar, a Tê já citou aqui o clima organizacional. Qual que é a relevância desse tema clima organizacional dentro da aplicação? Fundamental.
Quando eu vendo a empresa para um talento, eu busco esse talento e quero vender a empresa, eu preciso dizer para ele que ambiente que ele vai encontrar, que tipo de salário que ele vai ter, que tipo de benefícios que ele vai ter, quais são as necessidades que ele tem, né? Então, a pesquisa de clima organizacional, ela é fantástica, porque ela faz um mapeamento de toda a empresa e te dá a oportunidade de adequar às necessidades dos seus colaboradores. Né? O que está legal, o que não está legal, por que o ambiente é bom, por que o ambiente é ruim. Né? Você precisa de fazer esse levantamento de clima organizacional pelo menos 2 vezes, pelo menos uma vez por ano em toda a empresa. Eu vou usar uma analogia aqui que algumas pessoas que estão nos assistindo podem ficar um pouco incomodadas. Mas veja, o clima agradável, ele é imprescindível até para uma vaca leiteira dar mais leite. Eu não sei se você já teve a experiência de visitar alguns desses espaços em que a vaca está lá sendo massageada, está ouvindo música clássica. Tá, talvez esse meu exemplo, como eu falei, possa não te agradar muito. Eu não estou, de maneira alguma, querendo comparar o ser humano com um animal, quadrúpede, vaca, né? Não é essa a minha intenção, mas para que nós possamos perceber que o ser humano, ele antes de humano, ele é um ser com instintos e até instintivamente, até esse nosso lado animal, ele necessita de um ambiente propício para uma maior produtividade. Então, ai daquele gestor que ainda não entendeu que um bom clima organizacional é um fator imprescindível. E, de repente, o profissional psicólogo, mesmo que seja de uma consultoria externa, né? Porque às vezes o que está ali dentro é o santo da casa que às vezes até não consegue fazer esse milagre, infelizmente. Mas numa consultoria externa, o profissional psicólogo, ele tem todo o potencial de chegar, melhor entender através de ferramentas específicas, estratégias específicas e dar uma devolutiva. E não só devolutiva, gente, porque não é só, essa parte de aplicação não é só ir lá e ver o que é ver o que é e criar estratégias para solução e melhoria. Isso, é papel também do psicólogo essa análise do que você colheu e de propor estratégias através de projetos que precisam ser implantados ou modificados. Quer manter o seu pessoal e mantê-lo em alta performance? Vem conversar com a gente, vem discutir conosco estratégias, possibilidades. Nós queremos ser apoiadores para que você entenda melhor, se desenvolva melhor. Ok? Tem dúvidas? Mande aqui para o nosso site, também do nosso site tem informações, mas mande as suas dúvidas para o nosso e-mail e nós queremos poder te apoiar. Até o nosso próximo Logos em Foco, quando nós estaremos falando do 4º subsistema. Tchau, tchau. Tchau.